Bem-vindo ao canal do escritório Rafael Rocha e Santos Advocacia. Aqui você encontra conteúdos claros e objetivos sobre direito tributário para proteger você, seu patrimônio e sua empresa. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem também precisa dessas informações. Bem-vindos! Hoje a gente vai falar de um tema que, olha, assusta bastante gente: execução fiscal. Parece um nome complicado, né? Complicado e intimidador. Exato. Mas a nossa ideia aqui é descomplicar, mostrar que com a informação certa dá para entender melhor e até lidar com isso. A nossa missão hoje é essa: desmistificar o que é uma execução fiscal, como é que ela funciona na prática e, claro, quais são as consequências, os perigos. A gente se baseou em fontes que detalham bem esse processo judicial que a Fazenda Pública usa para cobrar dívidas. Ok, então vamos lá. Para começar, o que é exatamente essa tal de execução fiscal? Bom, vamos simplificar. Execução fiscal é, basicamente, a forma como o governo, seja federal, estadual ou municipal, vai à justiça para cobrar uma dívida que não foi paga. Ah, dívidas tipo impostos, taxas? Isso, impostos atrasados, taxas, multas. Qualquer valor devido ao poder público que não foi pago no prazo, sabe? Aí o governo usa essa ação judicial para forçar o pagamento. É uma cobrança compulsória, na marra, digamos assim. Entendi. E tem uma lei específica para isso, a Lei de Execuções Fiscais, a LEF, que é de 1980. Ela que dita as regras do jogo. Faz sentido ter uma regra clara. Mas me diz uma coisa, quem pode acabar sendo alvo disso? É só para grandes empresas com dívidas enormes? Ou uma pessoa comum, tipo com o IPTU atrasado, também pode? Pode sim. E acontece muito. A execução fiscal não escolhe muito, viu? Pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Sério? Sim. Para nós, pessoas físicas, pode ser por causa do imposto de renda que não foi pago, o IPTU da casa, o IPVA do carro, sabe? Até multa de trânsito que acumulou. Nossa! E, para as empresas, aí a lista aumenta. PIS, COFINS, Imposto de Renda da Empresa, Contribuição Social, ICMS, ISS, INSS dos funcionários, multa ambiental. A variedade é bem grande. E um ponto interessante, nem toda dívida que leva a uma execução fiscal é imposto, sabia? Ah, não. Achei que era só tributo. Não, a maioria é, claro, mas também podem cobrar multas administrativas diversas, tipo multa de trânsito mesmo, ou do IBAMA, da Anvisa, aluguel de um imóvel público que a pessoa usou e não pagou, até indenizações que alguém tenha que pagar por governo. Entendi. O ponto central é, não importa muito de onde veio a dívida. Se ela está lá, registrada, e não paga, e virou uma execução fiscal, o objetivo final do governo vai ser buscar bens do devedor para quitar essa conta. E isso pode envolver até tomar esses bens à força, o que a gente chama de expropriação. Tá claro. Mas, peraí, antes de sair processando, o governo não tem que, sei lá, formalizar essa dívida de alguma forma? Avisar, registrar isso? Exatamente. Ótima pergunta. Tem um passo anterior que é fundamental. Antes de qualquer processo na justiça, a dívida precisa ser oficialmente registrada pelo órgão público que tem direito a ela. Certo. Isso se chama inscrição em dívida ativa. É um ato administrativo, interno lá do governo, Receita Federal, Procuradoria do Estado, do município, que basicamente formaliza: olha, essa pessoa ou empresa nos deve tanto por esse motivo e a partir de agora essa dívida está registrada para cobrança oficial. Ah, tá. E essa inscrição, ela cria uma espécie de presunção. Presunção de que a dívida existe mesmo, que o valor está certo, é o que o direito chama de presunção de certeza e liquidez. Não é absoluto, pode ser questionado depois, mas já dá força para a cobrança. E depois dessa inscrição, eles emitem um documento-chave, a Certidão de Dívida Ativa, a famosa CDA. CDA, já ouvi falar. Pois é. Pensa na CDA como se fosse o título, o cheque que o governo usa para poder ir na justiça cobrar. Sem a CDA, não tem execução fiscal. Entendi. É o documento que prova a dívida para o juiz. Exato. E aqui está um ponto super importante, que pode ser uma defesa. A CDA não pode ser feita de qualquer jeito. A lei exige informações essenciais nela. Que tipo de informação?
Tem que ter o nome certinho do devedor, o CPF e o CNPJ, o valor exato da dívida original, a origem dela, qual imposto, qual multa, de quando, a lei em que se baseia, a data que venceu, como calcularam os juros e a multa, e o número do processo administrativo que deu origem a tudo isso. Uau, bastante detalhe. Sim. E o fascinante é que, se faltar alguma dessas informações obrigatórias, ou se tiver um erro grave ali, um nome errado, um cálculo de juros que não bate, a origem da dívida meio obscura, isso pode anular a CDA. Anular a CDA? Sim. E se a CDA é nula, todo o processo de execução fiscal que depende dela pode cair por terra. É como construir uma casa sem fundação. Sem uma CDA válida, perfeitinha, o processo nem deveria ter começado ou não pode seguir adiante. Nossa, quer dizer que um erro formal do governo pode invalidar a cobrança toda. Isso é crucial saber. É crucial. Analisar a CDA com lupa é, muitas vezes, a primeira e mais eficaz linha de defesa. Ok, muito bom saber disso. Mas digamos que a CDA está lá, direitinha, sem erros. Aí o processo começa para valer. Aqui é onde fica realmente interessante. Como a coisa anda na prática. Quais são os perigos concretos para o patrimônio de quem está sendo cobrado? Aí a coisa aperta. Entender as etapas ajuda a não ser pego totalmente de surpresa, né? Seguindo a lei Aleph, o caminho geralmente é assim. Primeiro, a Fazenda Pública entra com ação na Justiça. É o ajuizamento. Certo. Depois, o passo seguinte é a citação. É quando o devedor é oficialmente informado. Olha, tem um processo de execução fiscal contra você. Isso pode ser por correio, por oficial de justiça. Tá, ele fica sabendo formalmente. Exato. E aqui vem um ponto de muita atenção. A partir do momento que a pessoa recebe essa citação, o prazo para fazer alguma coisa é muito curto. Geralmente são só 5 dias. 5 dias. Só isso. Pra quê? Para pagar a dívida inteira de uma vez, ou para oferecer bens em garantia. Se oferecer bens, aí sim ganha um prazo maior para discutir a dívida depois, nos chamados embargos. Mas a primeira reação tem que ser nesses 5 dias. Caramba, 5 dias é uma pressão absurda. E se a pessoa ignora? Sei lá, por medo, por não saber o que fazer, ou porque nem recebeu direito à citação. Ignorar a citação é, assim, uma das piores coisas a se fazer. Porque se não houver pagamento nem indicação de bens para garantia nesse prazo curtinho, o processo segue sem a participação inicial do devedor, o que a gente chama de seguir a revelia. E aí? Indicar um bem menos prejudicial para ele. Por isso, agir rápido logo que recebe a citação é fundamental. Entendi. Penhora de bens. Isso que todo mundo teme, né? O que significa na prática? O que eles podem pegar? Exato, é o ponto mais sensível. Penhora é uma ordem do juiz que basicamente congela um bem do devedor para garantir o pagamento da dívida lá no final. Não é que ele perde o bem na hora, mas fica vinculado ao processo. E que tipo de bem pode ser penhorado? Olha, a lista é grande. O alvo preferido costuma ser dinheiro em conta. Hoje, com sistemas eletrônicos como o Sisbajude, o bloqueio é muito rápido. O juiz dá ordem e em horas o dinheiro some da conta corrente, da poupança de investimentos. Nossa, direto na conta. Sim, é um choque para muita gente acordar e ver a conta bloqueada ou zerada. Depois, vem imóveis. Casas, apartamentos, terrenos, salas comerciais. A penhora é registrada no cartório, o que impede a venda e já deixa o imóvel na mira de um futuro leilão. E carros? Veículos também. Carros, motos, caminhões usam um outro sistema, o Renajude, para lançar uma restrição. Isso impede a transferência e, dependendo do caso, pode levar até a apreensão do veículo para ir a leilão. E além disso? Tem mais. Para empresas, podem penhorar máquinas, estoque, até uma parte do faturamento mensal. Para pessoas físicas, podem ser joias, obras de arte, qualquer coisa que tenha valor e possa ser vendida para pagar a dívida. A regra geral é que quase todo o patrimônio pode ser usado para cobrir o débito. Quase todo? Quase. Essa ideia de penhorar todo assusta. A pessoa pode perder literalmente a casa onde mora, o salário que usa para viver. Existe alguma proteção? Existe sim. Felizmente, a lei protege algumas coisas. São os chamados bens impenhoráveis. São bens considerados essenciais para garantir uma vida minimamente digna. Que bom. Tipo o quê, por exemplo? O exemplo mais conhecido é o bem de família.
Geralmente, é o único imóvel que a pessoa tem e onde ela mora com a família. Esse, em regra, não pode ser penhorado para pagar a dívida fiscal. Ufa! Outra proteção importante é sobre o salário, aposentadoria, pensões. Eles não podem ser totalmente penhorados. Existe um limite, uma parte que é protegida para garantir a subsistência da pessoa. Ferramentas de trabalho que são indispensáveis para a profissão também costumam ser protegidas. Entendi. Ignorado, e é o devedor que precisa ir lá no processo, com um advogado, e provar para o juiz: olha, esse imóvel é o meu bem de família, ou essa conta tem meu salário, não pode bloquear tudo. Tem que brigar por essa proteção. Entendi. Tem que agir para garantir o direito. Mas e os bens que podem ser penhorados e são bloqueados? O que acontece com eles? Vão direto para o governo? Não vão direto para o governo. Depois que um bem é penhorado, o próximo passo costuma ser a avaliação judicial. O juiz nomeia um perito, um avaliador oficial, para estimar quanto aquele bem vale no mercado hoje. Certo, para saber o valor. Exato. E com esse valor definido, se a dívida continuar sem ser paga ou negociada, aí vem o passo mais drástico: o leilão judicial. O leilão. Isso. O bem penhorado, o carro, o imóvel, a máquina, é colocado à venda em um leilão público. Quem der um maior lance, leva. O dinheiro que entra desse leilão é usado para pagar a dívida fiscal, as custas do processo, e se sobrar alguma coisa, o que é raro, devolvem para o devedor. Imagino que no leilão o valor não seja o ideal, né? Geralmente não é. Esse é o grande problema do leilão. Muitas vezes, o bem é arrematado por um valor bem abaixo do valor real de mercado. A pessoa acaba perdendo um patrimônio que valia mais do que a própria dívida, às vezes. É uma perda muito significativa. E os problemas não param na penhora e no leilão, viu? A simples resistência da execução fiscal já traz outras complicações. Pode gerar restrição de crédito, dificultar empréstimos, financiamentos. Ah, o nome fica sujo. Exato. O nome do devedor vai parar em cadastros de inadimplentes, tipo Serasa, SPC e um específico do governo, o CADIM. Isso atrapalha muito a vida, até para tirar certidões negativas que são necessárias para tanta coisa. Verdade. Enquanto tudo isso rola, a dívida original continua crescendo. Juros, multa, correção monetária, vira uma bola de neve difícil de parar. E tem mais uma coisa: uma execução fiscal pendente pode travar outros negócios ou processos. Como assim? Imagina que a pessoa está num processo de inventário para receber uma herança, mas tem uma execução fiscal no nome dela. Isso pode bloquear tudo. Ou uma empresa em recuperação judicial que não consegue aprovar o plano porque tem dívida com a fazenda pública pendente. Uma coisa puxa a outra. É um efeito dominó bem complicado. Nossa, o cenário é bem pesado mesmo. Diante disso tudo, dessa máquina do Estado, cobrando prazos curtos, risco de perder bens, parece meio sem saída. Mas existe mesmo alguma luz no fim do túnel? Dá para se defender disso de forma eficaz? Com toda certeza, sim. Essa ideia de que contra o governo não tem que fazer, ou não se ganha, é um mito. Um mito perigoso, aliás. Que bom ouvir isso. O nosso sistema legal, por mais complexo que seja, ele garante o direito à defesa. Existem vários caminhos para contestar a cobrança, para discutir o valor, para proteger o patrimônio. Não é de forma alguma uma batalha perdida antes de começar. Existem algumas estratégias principais. Uma das mais importantes são os embargos à execução fiscal. Embargos. O que é isso? É como se fosse um processo novo, dentro da execução fiscal, onde o devedor pode apresentar todos os argumentos dele. Ele pode dizer: olha, juiz, essa CDA tem um erro, esse valor está calculado errado, essa dívida já foi paga, essa cobrança é ilegal por causa disso ou daquilo, ou um argumento muito comum e poderoso: essa dívida já prescreveu. Ah, prescrição. Já ouvi falar. Exato. Mas tem um detalhe importante nos embargos. Para poder apresentar essa defesa completa, na maioria dos casos, o devedor precisa primeiro garantir o juízo. Garantir o juízo? Como assim? Significa que ele tem que oferecer bens à penhora, ou fazer um depósito em dinheiro do valor da dívida, ou apresentar uma fiança bancária ou um seguro-garantia. Só depois de garantir a dívida é que ele pode discutir o mérito dos embargos. E tem um prazo para isso.
geralmente 30 dias depois que ele é intimado da penhora ou que faz a garantia. Puxa, mas essa exigência de garantir a dívida para poder se defender não complica para quem já está justamente sem dinheiro para pagar? Parece meio contraditório. É um ponto muito crítico, você tem toda a razão. Essa necessidade de garantia prévia para os embargos é sim uma barreira enorme para muita gente. Mas existem outras formas de defesa, e uma que não exige essa garantia é justamente alegar a prescrição, que a gente mencionou. Certo. E o que é a prescrição na prática? Prescrição, de um jeito simples, é a perda do direito do governo de cobrar aquela dívida na justiça, porque o tempo passou. É como se a dívida caducasse para o sistema judicial. E quanto tempo é isso? Para a maioria das dívidas com o governo, o prazo é de 5 anos. A contagem é um pouco técnica, mas, simplificando, se passaram mais de 5 anos entre o momento em que a dívida podia ser cobrada e a data em que o devedor foi citado de forma válida no processo, essa dívida pode estar prescrita. E isso acontece com frequência. Olha, mais do que se imagina. Às vezes por demora da própria máquina pública em fazer a cobrança andar. A lei diz que a ordem do juiz para citar o devedor interrompe a contagem desses 5 anos, mas aí tem que ver se essa ordem veio a tempo e se a citação depois aconteceu direitinho. Um advogado especialista sabe analisar esses detalhes. E para essas questões mais evidentes, tipo uma prescrição clara ou um erro muito óbvio na CDA, que dá para provar só mostrando um documento, existe outra ferramenta: a exceção de pré-executividade. Exceção de pré-executividade. Nome complicado. O nome mas a ideia é boa. A grande vantagem dela é que você pode apresentar essa defesa a qualquer momento no processo e o melhor, sem precisar garantir a dívida antes. É um jeito de tentar matar a execução logo no começo, se o erro for muito claro, sem ter que depositar dinheiro ou oferecer bens. Ah, isso parece mais acessível. É uma alternativa importante. E, claro, nem tudo precisa ser briga judicial. A negociação é sempre uma possibilidade. Buscar um parcelamento da dívida, por exemplo. Parcelar direto com o governo? Sim. E mais do que isso, existem programas de transação tributária. De tempos em tempos, o governo lança esses programas que permitem negociar a dívida com descontos bem significativos em juros e multas. Pode ser uma ótima saída para regularizar a situação, pagando menos e encerrando o processo. Entendi. São várias opções, então. Mas fica muito claro que é um terreno complexo, né? Tentar resolver isso sozinho parece arriscado. Exige mesmo um especialista. Olha, eu diria que é essencial. Tentar enfrentar uma execução fiscal sem ajuda técnica especializada é muito, muito arriscado. É como entrar numa cirurgia sem ser médico. Faz sentido. Um advogado que realmente entende do assunto faz toda a diferença. Primeiro, ele vai fazer um diagnóstico completo. A CDA está ok, o cálculo está certo, já prescreveu. Tem alguma ilegalidade escondida ali? Segundo, ele vai atuar para proteger o patrimônio do cliente. Pedir o reconhecimento dos bens impenhoráveis, tentar liberar uma conta que foi bloqueada indevidamente. Defender o que é de direito. Exato. Terceiro, ele vai definir a melhor estratégia. É caso de embargos, mesmo tendo que garantir, ou dá para tentar a exceção de pré-executividade, ou o melhor caminho é partir por uma negociação, buscar um acordo vantajoso. Quarto, esse profissional conhece as decisões recentes dos tribunais, a jurisprudência, o que ajuda muito a argumentar. E por fim, ele cuida de toda a parte burocrática, das petições, dos prazos, representa o devedor na justiça. Tira um peso enorme das costas de quem está passando por isso. E vale reforçar mais uma vez, o tempo é crucial aqui. Dívida fiscal não fica parada, ela só aumenta com juros, multas, correção. Quanto mais o tempo passa, maior a bola de neve e maior o risco de penhora de leilão. Então a dica é não esperar. De jeito nenhum. Recebeu uma citação, foi notificado de que sua dívida foi inscrita em dívida ativa? Procure ajuda especializada o mais rápido possível. Agir rápido aumenta muito as chances de encontrar uma solução melhor e de proteger seus bens. Entendido. Foi uma análise bem completa hoje. Desvendamos muita coisa sobre a execução fiscal, como funciona, os riscos que são bem reais, mas também, e isso é fundamental, que existem sim defesas, existem estratégias, existem saídas. Não é um beco sem saída. Pois é. E pensando em tudo isso,
nos riscos, na pressão do processo, na possibilidade de perder bens, isso me faz levantar uma questão, sabe? A gente foca muito na perda material, né? No medo de ter a conta zerada, de perder a casa no leilão. Sim, é o medo mais imediato. Mas e o impacto que não se vê? O impacto psicológico? O simples fato de você saber que tem um processo correndo contra você, uma ameaça constante pairando sobre o seu patrimônio, mesmo que nada tenha sido bloqueado ainda. Será que só isso já não causa um dano enorme na tranquilidade, na capacidade de planejar o futuro, até na saúde de quem está vivendo essa situação? Nossa, que reflexão importante e muito pertinente. O peso invisível da execução fiscal. Agradecemos demais a atenção de todos nesta nossa conversa aprofundada. Esperamos que as informações de hoje sirvam de alerta, mas principalmente como uma ferramenta para buscar os caminhos certos, se for preciso. Se este conteúdo te ajudou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem também precisa entender mais sobre execução fiscal. E lembre-se, no escritório Rafael Rocha e Santos Advocacia, seu direito é a nossa luta.